Graça e paz para todos vocês, meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas. É um prazer enorme eu poder estar aqui mais um segundinho para falar com você um pouquinho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou muito grato por eu poder estar aqui nesse momento. Graça e paz para todos vocês, que todo mundo tem tido uma semana maravilhosa e nós vamos ouvir mais um pedacinho aqui da palavra do Senhor, se assim Ele nos permitir. Vamos ler um versículo aqui. Eu gostaria de chamar você aqui a atenção de dois versículos. Tá? Encontra no livro de João, o versículo 6 de João, o capítulo 6, o versículo 63. E o versículo 9 é o 39. Eu vou ler esses dois versículos aqui para nós, para nossa meditação, para nós vermos a maravilha que tem aqui nesse versículo. Tá bem? Eu vou ler aqui o versículo 6, o 63. O Espírito é o que vivifica a carne. Para nada aproveita as palavras que eu vos tenho predito. São Espírito e são vidas. Aqui, meus irmãozinhos, é o seguinte: Jesus estava com seus discípulos, falou alguma coisa e eles não entenderam, tá? Aí ele, um falava com o outro, assim, alguma coisa de comer que o mestre falou. Aí Jesus viu que estava fazendo confusão, falou para eles: as palavras que eu vos falo, nada se aproveita. São espíritos, são vidas. Porque Jesus, tudo que ele fala é nesse sentido, espírito e vida. Quando Jesus diz uma frase que você levar ela nesse ritmo, espírito e vida é que ele está falando, você já começa a interpretar aquilo que ele já disse. Essa é a interpretação da Bíblia, tá? Quando o Espírito Santo te traga as respostas, viu? Então, esse aqui ele está dizendo isso aqui, falando para os discípulos dele, né? Aquilo que eu estou falando, para nada se aproveita. Para comer, que quer dizer. Era espírito e vida que Jesus estava falando. Isso aí, ele diz aqui, ó, que é o espírito é o que vivifica a carne. Isso quer dizer o quê? Nós movimenta através do espírito dele que está em nós. Senão nós não falava, não fazia nada. Tá? Nós éramos um corpo morto. E assim é para você começar a entender o que Jesus diz na parte do espírito. Nosso corpo pertence a ele, o espírito dele é que comanda, tá? É como assim você é um motorista e você precisa sair, você precisa pôr gasolina, senão o carro não sai. Assim somos nós. Sem o Espírito de Deus é o combustível, nós não fazemos nada, tá? Só com ele. É isso. O versículo 6 está dizendo isso aí. E o 39 diz assim: prosseguiu então Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem veja, e os que veem se tornam cegos. Esse é o que Jesus está dizendo aqui nesses dois versículos. Nesse último versículo aqui, Jesus está dizendo, ele falou, foi com os fariseus, que seriam os pessoal sábio da época, né? Muito sábio, sabia de tudo. Então foi para eles que ele falou. Ele veio ao mundo para aqueles que não veja, tá? E para os que achava que via, se tornasse cego. Quer dizer o que com isso, meu irmãozinho? Se você trazer para a nossa vida de hoje, meu Deus do céu, Jesus é muito ruim. Como é que ele vai fazer isso com as pessoas, né? Então, mas acontece que Jesus está falando uma linguagem, por exemplo, eu não consegui, eu li e não consegui entender, eu se tornei cego, porque eu não consegui entender. Aí um outro que vai lá e lê, acha que leu, mas não tem interpretação nenhuma, se acha que é muito, é esse que Jesus disse, se tornaria cego, porque
não tem entendimento nenhum. Ele leu, mas não sabe o que leu. É mais ou menos isso aqui que ele está dizendo. Então Jesus, muitas vezes, vi muitas pessoas falar, a Bíblia tem várias interpretações, cada um interpreta do jeito que quiser. É mentiroso, caloteiro, nego sem palavra, omitindo a palavra do Senhor, tá? Pode jogar isso na cara dele, quem te fala isso com você, tá? A Bíblia só tem uma interpretação, aquela que o Espírito Santo te revela. Essa é a interpretação da Bíblia, tá? Não fique nosso, hermenêutica, exegese, isso aí é interpretação do homem. Eu já segui tudo isso aí, nenhuma bate. Bate coisa com não bate com nada. Tá com várias coisas que eu já tentei ver isso aí. Tá? É coisa de homem, tá? Coisa de homem. Interpretação é quando o Espírito Santo te dá a revelação e você entendeu aquilo que está escrito. Essa aí é a interpretação da Bíblia, tá? Não tem nossa interpretação de fulano, de ciclano, não. Homem não interpreta nada. Homem só faz tentar te extorquir, mais nada, tá? Então, essa é uma das coisas. Aqui nesse versículo aqui, que ele falou aqui que se torna cego, é simplesmente isso que ele está dizendo. Você lê, mas não entendeu. E outro leu, mas também não entendeu nada. Então, quer dizer, se tornou o quê? Ele vai abrir o olho daquele que não entende, que quer ler e não entendeu. Mas o coração dele é puro, com coisas boas. Ele precisa ensinar para aquele precisa entender. O outro acha que sabe demais, só com o coração cheio de tudo que não presta. Esse tem que ficar cego, porque ele não vai ser pessoa boa, vai ser não pessoa digna do reino de Deus. Então, é isso que Jesus está falando nesse versículo. E é muito bom para nós, caso que muitas vezes eu já vi, tá? Eu passei 15 anos na igreja, tá? E muitas vezes eu já vi a pessoa falar esse tipo de coisa. A Bíblia tem várias interpretações, cada um interpreta de um jeito. Eu pensei assim, é a Bíblia dele, né? A Bíblia dele ali, que está falando uma besteira desse tamanho, tão cabeluda, para falar com uma palavra de Deus, tem várias interpretações. Então Deus é o quê? Discriminando o seu Criador. Onde que você já pode um negócio desse? Você sabe mais que o seu Criador? Então, meus irmãozinhos, eu espero que essa pequena versículo seja útil, dois, né, que eu dei aqui, o 63 também, seja útil também para você saber que as coisas, nós nos movimentamos através do Espírito de Deus, tá? E todo o nosso movimento é dele. E ali no 39 ele disse que as pessoas, que ele veio o mundo para juízo. Os que é cego vejam e os que vejam sejam cegos. Porque aqueles que vê, mas acha que sabe muita coisa e não sabe nada. Só falando lorota. Só isso. Tá, meus irmãozinhos? Muito obrigado por esse segundinho de atenção. Eu sou grato. Graça e paz para todos vocês, meus irmãozinhos. Até o próximo, se assim o Senhor nos permitir.